onde está firmada a minha fé. Então eu preparei 3 mensagens dentro desse tema, visando responder a essa questão. E eu queria iniciar então, pedindo que os irmãos abram suas Bíblias, em Efésios capítulo 2, nós vamos ler os versículos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, né, da edificação. O apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus, gostava muito de usar metáforas ou parábolas para explicar a sua mensagem, para transmitir através dessas metáforas algum ensino. E na carta então que ele escreveu à igreja de Éfeso, ele usou a metáfora da construção civil, e falando do fundamento da verdade da nossa fé. Ok. Paulo fala de uma construção espiritual, ele não está falando de uma construção material, ou seja, de um edifício espiritual que é a igreja de Cristo, cujo alicerce, o fundamento, é o próprio Senhor Jesus e a palavra de Deus, que veio a nós através dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Isso significa que a nossa fé deve ter como único fundamento, ou único alicerce, o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Devemos então fazer a seguinte pergunta: em que ou em quem a nossa fé está firmada verdadeiramente? Em função do que eu ou de que outras pessoas falam, nós apoiamos a nossa fé em que ou em quem? Essa é a grande questão. Mas, infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão buscando outros fundamentos para defender a sua fé, outras ideias ou pessoas, e não a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nos dias de hoje, a humanidade está sendo bombardeada por argumentos que se dizem científicos, científico entre aspas, né? E uma vez que são científicos, não é a palavra de Deus, eles são inerrantes, mas eles são apresentados a nós nas escolas, nas universidades, na mídia, no jornal, né? Na internet, são apresentados como verdades absolutas ou inquestionáveis. Esse é um grande problema. Então, mesmo cristãos, hoje ficam com um pé em cada canoa. Não, eu sigo a Bíblia. Tá, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Bem, não, eu creio pela fé. Resolveu o problema, eu creio pela fé. Mas no outro pé está na outra canoa, na ciência, na mídia, na internet. É lá que o outro pé está. Então é um crente que vive balançando, né? Ele oscila entre o que a palavra de Deus fala e o que a ciência apresenta como verdade absoluta. O problema, irmãos, é que esses argumentos e ideias, que muitas vezes contrariam a palavra de Deus, são argumentos científicos falíveis, passíveis de erro. E
a grande maioria desses argumentos não são ciência, não foram sequer comprovados. Mas apesar de falíveis, os nossos filhos, nas escolas de primeiro grau e de segundo grau, e nós mesmos, aprendemos a idolatrar cientistas, Newton, Einstein, né? Eu, quando era pré-adolescente, no meu quarto eu tinha um pôster enorme de Albert Einstein. Einstein é alguém fantástico, né? Desenvolveu a teoria da relatividade. Energia igual a massa ao quadrado multiplicado pela velocidade da luz. O que quer dizer isso? Sei lá. Mas ele falou isso. E todo mundo passou a idolatrar o Einstein porque ele disse isso, né? Mas até hoje ninguém provou. Por quê? Não passa de uma teoria. Mas na escola, a gente aprende isso como uma grande verdade, uma verdade absoluta, né? Então, nós temos que ter cuidado. Pode mandar mais um? Por outro lado, irmãos, a Bíblia detém 2 grandes títulos. O primeiro, por ser o livro mais vendido no mundo. Nunca na história da humanidade um livro foi tão vendido como a Bíblia. Eu creio que todos aqui têm em casa pelo menos uma Bíblia. Famílias maiores chegam a ter 10 Bíblias. Eu acho que eu tenho mais de 25 versões diferentes, né? Então é o livro mais vendido. Então esse título ninguém tira da Bíblia. Por outro lado, tem um segundo título, que é humilhante. É o livro menos lido na história da humanidade. Olha que contrassenso. É o mais vendido e o menos lido. Ah, pastor, mas a Bíblia é complicada, é difícil. É verdade, a Bíblia muitas vezes é difícil de entender. E a própria Bíblia diz isso. O que o apóstolo Pedro falou do apóstolo Paulo? Paulo escreve difícil. É difícil de entender o que Paulo escreve. O próprio apóstolo Pedro, que era um homem simples, um pescador, não tinha cultura, e o apóstolo Paulo tinha sido educado aos pés de Gamaliel, o maior rabino de todos os tempos. Então a Bíblia tem isso. Mas a Bíblia também nos diz o seguinte, que o Espírito Santo nos dá entendimento. Não depende apenas da nossa parte humana. Então, existe uma parte que é sobrenatural. O Espírito Santo atua na nossa mente e nós acabamos entendendo. E muitas vezes cremos pela fé. Muitas vezes cremos realmente pela fé. Mas, por outro lado, nós temos homens piedosos, homens que dedicaram a sua vida, 40, 50 anos, estudando um determinado texto e comparando esse texto à luz das ciências, né? E escrevem comentários bíblicos. Evidentemente que esses comentários não têm o mesmo peso da palavra, mas eles nos ajudam a entendê-la de uma maneira mais clara. Ah, mas eu não gosto de ler, pastor, então acabamos tendo uma igreja cristã, eu estou falando do mundo todo, tá? Uma igreja meia boca, porque as pessoas não conhecem o próprio livro. Compram a Bíblia, mas não além, né? E eu queria ler um outro texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, 1 até o 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que,
não vos fatigueis demasiando em vossa alma. Irmãos, nós devemos fazer então a seguinte pergunta: em que ou em quem está firmada a nossa fé? Aonde está firmada a verdadeira fé que nós declaramos ter? Infelizmente, muitos cristãos estão tomando a ciência ou outras pessoas, filósofos, e não a Jesus, como o alicerce da sua fé. O problema é que esses alicerces, repito, são falíveis. Eles não se sustentam ao longo do tempo. Irmãos, o que também me motivou a fazer esse estudo, a Bíblia e a ciência, são os pré-adolescentes da nossa igreja, que muitas vezes após o culto me trazem questões que não são fáceis de responder, né? A Bruna é uma delas, o Igor, a Gabriela. E as crianças que são pequenas e estão crescendo em breve terão esse mesmo questionamento. Por quê? Porque eles vêm para a igreja, para a escola dominical e aprendem alguma coisa. Quando eles vão para a sala de aula, o mestre, o professor, né, todo baseado na sua ideologia política, ensina algo totalmente diferente. Tenho também visto muito na mídia ultimamente que os cristãos americanos são aqueles que habitam o centro do país, áreas rurais, onde tem fazendeiros, criadores de gado, que são pessoas de pouca instrução, né? E por isso que eles não concordam com aqueles americanos que vivem em Los Angeles ou Nova York, que são instruídos, né? Todos universitários com doutorado, pós-doutorado, e que defendem ideias diferentes. Só que a mídia fala o quê? Esses cristãos, coitados, eles pensam assim porque são ignorantes, né? Mas os sábios do nosso tempo sabem que tudo é diferente. Será que isso é verdade? Mas é isso que está na mídia, é isso que se nos apresenta a todo instante. Mas os cristãos lá são pessoas já de uma certa idade, mal fizeram o primeiro grau, eles não têm entendimento, não têm conhecimento. Vamos analisar então um pouco mais a fundo para ver se isso é verdade, né? Vamos pensar um pouco nos primeiros filósofos gregos. Ninguém precisa decorar nome de nada, nem data, esse não é o objetivo da mensagem. É apenas citar que existiram os grandes filósofos, né, que são chamados de pré-socráticos, viveram muito tempo antes de Cristo nascer. Os irmãos estão vendo aí no slide, né? E eles começaram a falar, nós temos que entender o mundo pela razão, e não pela religião, não pela autoridade, nem pela tradição. Além disso, também eram professores que ensinavam seus discípulos a usar a razão para pensar sobre todas essas coisas. Nós temos, por exemplo, um deles muito famoso, Tales de Mileto. Ele viveu na cidade de Mileto, hoje é a Turquia, e ele viveu 580 anos antes de Cristo nascer. E Tales então tinha uma pergunta: de que é feito o mundo? Nós temos que entender que Tales de Mileto, ele não era judeu, ele não tinha a revelação do Antigo Testamento. Então ele, mas do que é feito o mundo? Aí ele chegou a uma conclusão, de que o mundo era feito de um único elemento, a água. Afinal, todas as coisas precisam de água para viver, e a chuva que faz as plantas brotarem na terra, e toda porção da terra termina na água. A água que tem de mais importante é isso que fez o mundo. Hoje nós sabemos que a resposta de Tales de Mileto estava incorreta, mas ele era o sábio daquela época, não é?
E o que ele falava, todos acreditavam. E quem acreditava? Os homens simples do campo? Não, todos, inclusive seus discípulos, que estavam nas universidades. Uma falácia que caiu por terra. Tales de Mileto teve um outro discípulo chamado Anaximandro, e ele desenvolveu um outro raciocínio. Ele concluiu que a terra não era sustentada por nada. A terra era um objeto sólido, tá certo? Que flutuava no espaço, porque ela se mantinha equidistância, a distância dos outros elementos que vivem, né, no espaço. Hoje sabemos que a resposta de Tales estava incorreta, mas por muito tempo todos acreditaram, não. A Terra é algo maciço e ela flutua porque ela mantém a equidistância de todos os outros planetas. Por décadas, por gerações se acreditou nisso. Pode mudar. E nós temos, depois dos grandes filósofos, aparecer então os cientistas, os grandes cientistas. Albert Einstein, então, ele desenvolveu a teoria da relatividade. Ficou famoso, muito famoso, porque teoria da relatividade, que ninguém entende, ninguém explica e ninguém prova, mas o cara é o cara, Albert Einstein. Irmãos, eu não sou contra a ciência, não, né? Eu gosto de ciência e estudo um pouco de ciência dentro da minha limitação, mas isso daqui até agora não serve para nada. Nós temos Isaac Newton, físico e matemático, que ele desenvolveu 3 leis do movimento, que resultaram na lei da gravitação universal. Pô, essa ideia de Newton, perfeita, todo mundo conhece, todo mundo estuda e ninguém questiona. Por quê? Porque não é uma hipótese, porque não é uma teoria, né? É ciência comprovada e pode-se repetir tudo aquilo que ele falou que dá certo. Então, é inquestionável. E também não contraria em nada a palavra de Deus. Aí nós temos o Galileu, filósofo, astrônomo e matemático. As suas descobertas sobre o sistema heliocêntrico, quer dizer o quê? O centro da nossa galáxia não é a Terra, é o Sol. Não é o Sol que gira ao redor da Terra. É a Terra, que é pequenininha, gira, gravita em função do Sol. Quando ele falou isso, que em nada contraria a palavra de Deus, tá certo? Ele foi excomungado, né? Ele foi forçado até a negar sua própria tese. Mais tarde vem um outro, também é muito famoso, né? Mas diferente de Newton, ele não provou nada, ele só desenvolveu uma teoria que ninguém entende até hoje, e cada um escreve aquilo que quer. E talvez o que tenha mais escrito no último século foi a respeito das teorias de Darwin. Darwin, ele começou estudando medicina, ele ia ser médico, mas ele não aguentou. O seu pai falou: não, você vai ser pastor. Mandou ele para um seminário. E lá vai Darwin então para o seminário estudar teologia. Só que antigamente, irmãos, para se formar pastor, o pastor tinha que estudar muito. Estudar ciência, filosofia e teologia. Hoje já não é mais assim, né? Mas antigamente era assim, ele tinha que ter um conhecimento muito abrangente. E além disso, ele se especializou em biologia, né? E ele publicou um livro, A Origem das Espécies. E com esta obra ele pretende explicar como é que surgem, se modificam e são extintas as espécies que existem no mundo. Inicialmente essa teoria não tem nada de errado, né? A gente vai ver um pouco mais à frente, não tem nada de errado. As espécies vão se misturando realmente. Então você pode cruzar um cavalo com uma zebra, vão nascendo outras espécies, até espécies que são estéreis, né? Mas ao longo de 10 anos nasce zebra pura, nasce cavalo puro e por aí vai. Então ele se dedicou a isso. E da maneira como foi interpretada a obra dele,
né? Houve uma total ruptura a partir de Darwin entre Bíblia e ciência. Parece que são coisas opostas e um não pode olhar para o outro que sai faísca, né? Mais recentemente nós temos da atualidade, o maior cientista que apareceu, Stephen Hawking. Alguém conhece? É aquele que andava todo torto, eu não estou zombando dele, mas era a condição dele, numa cadeira de roda, ele falava através de computador, e foi um cientista que estudou muito a questão de astronomia, de buracos negros. São todas teorias, algumas até interessantes, mas ele sofria dessa doença degenerativa, e essa doença afetou todo o seu corpo, né? Essa doença é chamada ALS, é uma doença que afeta o neurônio motor. Eu não sei o que é neurônio motor, mas Augusta deve saber, né? E essa doença, no final dos anos, fez com que ele começasse a questionar a existência de Deus. E aí todo mundo agora pega as últimas obras dele, estão endeusando o Hawking. Nossa, olha o que ele falou, olha o que ele escreveu. Ele era filho de pastor, ele tinha uma formação, e no início dos seus estudos jamais ele falou qualquer coisa contra a palavra de Deus. Ele estudou os buracos negros, como é que se movimentam lá os astros, os asteroides e tudo mais, a gravidade, as órbitas, perfeito. Mas quando ele falou e começou a questionar Deus, por causa da sua doença, que ele já não estava mais na sua razão perfeita, aí ele virou um herói. Aí todo mundo fala bem do cara, porque ele é o cara, tá vendo? Não existe Deus, tudo que nós temos aqui é conclusão, é consequência de uma explosão, são as forças da natureza que se unem para formar a humanidade, formar o universo e tudo que existe. Então descartou totalmente Deus. Mas vamos em frente. Eu vou repetir, eu não estou aqui para que ninguém lembre nome de cientista, nem data, nem a teoria deles. Apenas para mostrar o confronto que existe entre esses homens e a palavra de Deus. E o grande problema, irmãos, é que nessa briga entre ciência e a Bíblia, os cristãos, por não estudarem a Bíblia, por não conhecê-la, acabam ficando sem respostas quando são confrontados. E quando o cristão está contra a parede porque não conhece alguma coisa, a resposta é rápida. É que você não entende, eu creio pela fé. Homem santo esse, crê pela fé, parabéns. Mas por que não vai ler a Bíblia? Para você ter argumento para explicar para quem está te questionando qual é o problema, qual é a questão, e dar uma resposta plausível para ele. Então, irmãos, o fato é que se nós cristãos estudássemos um pouco de ciência para buscar respostas para a Bíblia, muitas dúvidas poderiam ser esclarecidas, né? E o nosso evangelismo seria muito mais eficaz. Nós não seríamos taxados de ignorantes, pessoas incultas. Lembre-se, Deus só faz o que é impossível, Ele não faz aquilo que nós podemos e devemos fazer, ou seja, estudar e estudar a Bíblia. Eu me lembro de uma longa conversa que eu tive com um falecido irmão lá de Monte Verde, Paulo Spiller. O Renato e a Cristina conheceram bastante ele, né? Eu admirava aquele irmão porque ele conhecia a Bíblia e conhecia ciências. Então, uma tarde de conversa com ele passava rapidamente, porque ele trazia aqueles textos bíblicos bem complexos e explicava cientificamente. Não que ele tenha desenvolvido as explicações, mas ele procurava ler e entender, né? E ele tinha essa facilidade de explicar a ciência e comprovar a infalibilidade da Bíblia. Pode mudar. Aqui tem uma foto, acho que todos conhecem. Durante séculos, os grandes cientistas, os grandes filósofos, os governantes, os religiosos, eles acreditavam que a Terra era plana. Então, se você jogasse um barquinho no mar e começasse a navegar, chegava um momento que você caía. E todo mundo acreditava que aquilo era verdade.
né? Acho que todos já estudaram tudo que eu estou falando na escola. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Mas o que eu estou querendo mostrar o seguinte: a ciência é falha, ela não é perfeita, porque é desenvolvida por homens que são pecadores e falhos. Então nós temos que ter cuidado quando nós ouvirmos alguma coisa, né? O que é que está na moda hoje? O que mais se fala hoje em termos de ciência? Aquecimento global. Nós vamos estudar um pouco sobre aquecimento global na nossa última mensagem. Mas o que é aquecimento global? É uma hipótese. É simplesmente uma hipótese. Não é nem uma teoria como a teoria da evolução. Ela é uma hipótese. Mas eu creio que todos aqui, quando ouvem falar do aquecimento global, assinam embaixo. É verdade. Olha como o clima está mudando. Kleber discorda. Está certo, Kleber. Né? Mas a gente embarca, porque é o dia inteiro na mídia, o aquecimento global. Olha, teve um vulcão não sei aonde. Teve chuva que alagou tudo. E tudo que você ouve a respeito da natureza, desde 1840 que não se via nada igual. Desde 1920 que não acontecia isso. Só que o homem é limitado, ele vive 60, 70 anos. Então ele tem a capacidade de analisar, né, o que aconteceu durante a sua vida. Mas os fenômenos da natureza, eles são muito maiores. Eles têm ciclos de 50 anos, de 100 anos, de 200 anos, de 500 anos, de um século. Mas só que o homem pega uma faixa pequena, faz suas medições, seus estudos, lança uma hipótese, e essa hipótese é vendida como ciência. E na verdade é uma hipótese que tem que passar e se transformar numa teoria, para depois virar uma lei, se ela estiver perfeita. Então nós vivemos num mundo que nos engana. Jornal, televisão, internet, né? Os professores nas escolas falam coisas que eles não podem argumentar e sustentar. E os nossos pré-adolescentes sofrem na mão. A Bruna tinha uma questão, ela defendeu a questão biblicamente na escola, e todo mundo ri, todo mundo zomba, vira motivo de bullying, né? Mas é assim, nós somos que nem a humanidade, é que nem gado no curral. Luiz e o Erinaldo, que trabalham com gado, sabe, deu a hora, vai todo mundo, manada, todo mundo segue. Nós não podemos seguir esse ponto. Nós vamos avançar mais um pouco, coisas mais recentes. Quem já ouviu, quem já estudou a geração espontânea? Acho que todos aqui já estudaram, né? É uma teoria que foi defendida por Aristóteles, 384 antes de Cristo. 384 antes de Cristo. E essa teoria só foi derrubada no século 17. Uma teoria que perdurou mais de 2000 anos. Por 2000 anos, toda a humanidade, todo ser humano acreditava na geração espontânea. Hoje a gente ri, né? Mas se você pensar seriamente que por 2000 anos toda a humanidade creu não é nem teoria, né? Nessa ideia, é de ficar assombrado. Irmãos, para aqueles que não se lembram, que já estudaram faz tempo, isso a gente estuda no antigo ginásio, né? De acordo com essa teoria, se você colocasse pedaços de queijo, pão, embrulhado num pano, o que ia acontecer, alguém lembra? Geração espontânea. Essa mistura de queijo, pão e pano embrulhado, você deixando num canto qualquer, se transformava num rato. Hoje a gente ri. Tornou-se óbvio que os seres vivos, né,
não poderiam ser produzidos por matéria inanimada. É como se eu dissesse, olha, aqui está vendo aqui essa caixa de madeira? Essa caixa de madeira vai gerar um tipo de vida, animal ou qualquer tipo de coisa, né? Então só no século XVIII, faz o que, 200 anos que isso aconteceu. Mas a humanidade acreditava na geração espontânea. E a geração espontânea era o quê? Ciência. E a geração espontânea contrariava o quê? A palavra de Deus. Caiu por terra. Então, no século XVIII, Francesco Redi, um cientista, né? Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou 2 vidros, colocou carnes dentro, pedaços de carne dentro desses vidros. Um vidro ele deixou aberto, o outro vidro ele lacrou. O que aconteceu? Passado algum tempo, ele foi verificar o que o vidro aberto tinha dentro, cheio de larvas. E o vidro que estava lacrado, não aconteceu nada, a carne estava lá, não aconteceu nada. Por quê? Aí ele concluiu, eu já sei o que aconteceu. No vidro aberto está cheio de moscas, e as moscas depositam seus ovinhos na carne, e aí vai nascer mosca. Então, um pedaço de carne inanimado, sem vida, gerava insetos. Graças a Deus caiu por terra esse ponto. Mas vamos avançar mais um pouquinho. O que é ciência, irmãos? Ciência é um conhecimento que todo mundo respeita, né? E a ciência ela tem 3 partes. A primeira parte são hipóteses. O que são hipóteses? Conjecturas, especulações, previsões sobre um determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. Então é um cara que não tem nada para fazer, ele vê alguma coisa e a partir daquela coisa ele gera uma hipótese. E se essa hipótese atender a elite dominante do mundo, atender os interesses comerciais, essa simples hipótese já é vendida como verdade absoluta. Mas uma hipótese, não tem nada de errado você estabelecer uma hipótese. Quem já fez faculdade aqui teve que fazer uma dissertação, teve que partir de uma hipótese para depois comprovar, né? E aí são as teorias. Quando você trabalha uma hipótese e vai buscar mais detalhes, aí vira uma teoria, porque já é uma explicação mais bem fundamentada, descreve eventos que você constatou que ocorreram. Mas uma teoria, irmãos, atenção, ela não é definitiva, ela pode ser a vir derrubada com o passar do tempo, assim como foi a teoria da geração espontânea. Com um estudo mais atento caiu por terra. E uma lei, a lei também é ciência, as leis de Newton, né? Porque ele observou, ele estabeleceu uma formulação matemática, todos os cientistas repetiram aquelas coisas e deu certo. Então, aquilo virou uma lei, deixou de ser uma teoria, deixou de ser uma hipótese e virou a lei. Agora sim é ciência. Então, é o caso aqui das leis de Newton. Por exemplo, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ou seja, uma força aplicada sobre um corpo, ela vai gerar uma força contrária na mesma intensidade, na mesma proporção. Isso é inquestionável. Em nada isso contraria a palavra de Deus. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: quando alguém vem e defende alguma ideia, você tem que saber se isso é uma hipótese, se isso é uma teoria ou se isso é uma ciência comprovada. Porque a maior parte dos ataques à palavra de Deus vem através de hipóteses que nem teorias são. E teorias, como a teoria da evolução, nunca foi provada. E tem tantas falhas. Mas porque tem um elo perdido. Não vão achar esse elo perdido nunca, né? Mas o pessoal insiste, porque atende a interesses outros. Vamos agora para a Bíblia. A Arca de Noé. Quando nós éramos pequenos, né, que nem a Taritiele,
a gente é para o culto infantil, para a escola dominical, né, Taritelli? O que a gente aprendia? Sobre a Arca de Noé. Nossa, que legal! Porque Deus chamou Noé, falou com ele, falou para colocar todos os animais, um casal de cada, e 7 pares do outro tipo, que eram as aves, insetos, dentro da arca. Aí teve o dilúvio por 40 dias, encheu a terra, todo mundo morreu, tudo morreu, só sobrou quem estava dentro da arca. Então foi uma maneira de Deus não exterminar a humanidade, Ele deu uma chance para a humanidade. Isso a gente aprende aonde? Na idade da Taritiele, na escola dominical, no culto infantil. Só que a gente cresce, passa para adolescente, passa para adulto, idade madura, terceira idade que nem a minha, e fica nisso. Aquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical continua até os dias de hoje. Você não evoluiu nada. Aquilo que foi apresentado para a Taritiele é algo apresentado para alguém da idade dela, aquilo que ela tem capacidade de entender, de comprovar. O que se espera que com o passar dos anos, a Taritiele cresça, estude a Bíblia, faça questionamentos, estude ciência, para, se for um dia questionada na escola, você acredita na Arca de Noé? Então você acredita em Papai Noel também, né? Isso é muito comum. E vira bullying, olha aí, está na escola. A Gabriela, ela acredita na Arca de Noé. Coitada da Gabriela. Vira bullying. Todo mundo ri e todo mundo zomba, porque ela crê na Arca de Noé. Isso acontece devido a essa grande disputa entre ciência e a Bíblia. Então, para o mundo aí fora, a Arca de Noé, ou a Branca de Neve e os 7 anões, é a mesma coisa, não mudou nada. Os nossos filhos na escola não têm como se defender, nós precisamos estar atentos e ajudá-los. Mas para que nós possamos ajudá-los, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que procurar respostas. Se a criança chega em casa com uma dúvida, para tudo, larga tudo e vai pesquisar sobre aquilo, à luz da Bíblia, para poder dar uma resposta para a criança. O pior, irmãos, é que muitos cristãos piedosos ficam em dúvida quando questionados por argumentos científicos contrários à Bíblia. E eu sei de muitos cristãos, já estive com muitos cristãos, que eles dizem o seguinte: não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos crendo que a Bíblia foi inspirada por Deus e de Gênesis ao Apocalipse ela é inerrante. Mas eu tenho visto cristãos adultos que, quando são confrontados, você ainda acredita na Arca de Noé? Ele fica em dúvida. Eu creio pela fé. Está errada a resposta. Você tem que crer pela fé? Tem que crer pela fé, mas isso não é tudo, né? Então nós temos que buscar conhecimento. Irmãos, muitos cristãos são capazes de passar horas nas redes sociais, na internet, vendo lixo e fazendo fofoca, mas raramente pegam um livro para pesquisar sobre uma verdade bíblica. Essa é a realidade do cristão. Por isso que é zombado muitas vezes, é considerado pessoa que não é culta, mas é melhor ser assim do que ser um pseudocientista que vai defender que matéria inanimada vai gerar matéria animada. Mas vamos em frente. Mas graças a Deus nós temos no meio evangélico homens também piedosos e estudiosos da palavra de Deus. Um deles é o professor Adalto Lourenço, foi nosso professor no seminário. O irmão Renato e a Cristina também tiveram a oportunidade de ouvir uma palestra deles, né? Ele era um pesquisador da NASA. Ele não é um cara ignorante. O cara, para trabalhar na NASA, tem que ter um mínimo de conhecimento. Ele desenvolveu lá pesquisas interessantes que tiveram aplicações técnicas nas pesquisas da NASA. Mas ele também é teólogo,
Ele não é pastor, mas é teólogo. Ele estudou, antes de ser esse mestre cientista da NASA, no Palavra da Vida. E ele sempre gosta muito de ciências, procurou estudar a ciência e a Bíblia. A ciência e a Bíblia. E quando alguém chegava com ele e questionava alguma coisa que ele não sabia, ele passava lá meses estudando até chegar num acordo. E o professor Lourenço, ele é um grande estudioso da criação. E ele tem argumentos fortíssimos que derrubam a teoria da evolução, tema que nós vamos estudar mais à frente. Ele preparou um estudo consistente sobre o dilúvio, e dentro do dilúvio ele dedicou um capítulo à Arca de Noé. E ele demonstrou que sim, que a Arca de Noé, por tudo que foi relatado, a Bíblia dá detalhes que às vezes quando a gente lê na primeira vez passa despercebido. E ele provou que tudo aquilo que está escrito em Gênesis é verdade. Esse vídeo leva quase 1 hora. Você pode procurar no YouTube, em vez de procurar outras coisas, Os Animais da Arca, Adalto Lourenço. Anota aí, procure para assistir esse vídeo no YouTube. Vale a pena. Bom, pode mudar. Quando nós falamos da Arca de Noé, eu não sei se alguém já passou por isso, o pessoal zomba de você. A arca é verdadeira? Todo aquele bando de animais entrou na arca, sim. E cabia? Cabia. Como é que você sabe? Pela fé. Se Deus falou, aconteceu. Agora explica uma coisa aqui para mim. Como é que Noé se virou com pica-pau e cupim? Eles ficaram na arca por 1 ano. Tinha pica-pau na arca? Tinha. Tinha cupim? Provavelmente não. Mas pica-pau tinha. Aí é muito comum essa figura na ponta da arca lá Noé espantando o pica-pau e a arca toda furada, né? Interessante. Então, irmãos, deixando as gozações, as brincadeiras de lado, essas gozações e brincadeiras que tentam desqualificar o relato bíblico, nós vamos agora estudar um pouco mais dessa situação, né? E procurar entender. Poxa, esses animais ficaram 371 dias dentro da arca. Aí vem, como é que ele conseguiu colocar um dinossauro dentro da arca? Pastor, na época da arca já não existiam mais dinossauros. Isso aconteceu o que? Há 8, 9 mil anos atrás. Os dinossauros têm milhões de anos. Então não precisou colocar. Bom, hoje em dia se prova que quando você vai pesquisar uma camada da Terra, você encontra fósseis de dinossauro junto com fósseis ou esqueleto humano. Significa que eles foram contemporâneos. Isso quem está dizendo não sou eu, é a ciência, são os pesquisadores, né? Então tinha dinossauro na arca? Tinha. Tinha girafa na arca? Tinha. Tinha elefante na arca? Tinha. Esse pastor é doido, né? Tinha tudo isso? Tinha. Quem já cuidou de uma galinha? Augusto tentou uma vez na vida cuidar de um pintinho. Rapidamente ele virou um galo brabo. Meu amigo, que sujeira que fazia esse bicho dentro de casa. O Odair, está lá o Odair, ele gosta de passear com a calopsita dele. Às vezes ele chega lá em casa com a camisa toda suja. Andou um pedacinho com a calopsita. Agora você imagina essa quantidade de animais dentro da arca. A sujeira que não virou aquilo durante 1 ano. Alguém aqui já foi ao zoológico visitar algum bicho? Quando você chega perto de uma jaula de um mamífero, não tem um cheiro horrível. Você imagina a arca, todo mundo confinado ali, como é que pode? Pastor, essa história da arca está confusa. Explica melhor porque eu não estou entendendo. Mas vamos avançar mais um pouco, né? O professor Adalto Lourenço responde essas questões de maneira séria
e demonstrando essas questões cientificamente. Ele se apoia o quê? Na literatura científica para confirmar o dilúvio e, no nosso caso aqui, confirmar a arca e tudo aquilo que Deus falou para ele fazer e todos os animais que entraram na arca. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 11 até o 22. Gênesis 6, de 11 a 22. Aí começa a questão da arca. Vamos ler. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos e as calefarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então, irmãos, eu não sei se dá para ver nesse slide, não, é no outro, muda o slide. Aqui nós temos um esquema da arca, né? E nós convertemos as medidas da Bíblia que falam em côvados para metros. 1 côvado equivale a 45 centímetros. Então a arca tinha 300 côvados ou 135 metros de comprimento. Era grande. A largura era de 50 côvados, 22 metros e 50. E a altura, ela tinha 4 metros e meio. Ou seja, a altura tinha 30 côvados ou 13 metros e meio, dividido em 3 grandes compartimentos, com o pé direito de 4 metros e meio cada um, mais ou menos essa altura aqui, cada andar, não é construção baixinha. Né? Dá para ver lá em cima um topozinho ali, uma seta vermelha? Quem já trabalhou em fábrica, principalmente as fábricas mais antigas, sabe que tem os telhados e tem um sobre-telhado. Por que tem esse sobre-telhado? Para ventilação. O ar quente sobe e normalmente você tem janelas que permitem a entrada da luz. Então veja que isso não é coisa da Revolução Industrial. Já era aplicado na Arca de Noé, conforme está registrado aqui na palavra. Né? Então, irmãos, usando as técnicas que são ciência e confirmadas hoje, você pegando as dimensões da arca, o peso específico da madeira, você pode calcular que a arca pesava 14.000 toneladas. Conta simples de matemática, né? Sem
nenhuma dúzia. Samuel, que estuda engenharia, tira isso de letra, né? Volume, comprimento, altura, vai te dar o volume, multiplica pelo peso específico, você tem a massa. E o peso bruto da arca, ela suportava 20.000 toneladas, também isso pode ser calculado. Ou seja, matematicamente está comprovado que a arca teria capacidade de transportar 20.000 animais do tamanho de uma ovelha. Então isso é indiscutível, é conta matemática, né? Você pega esse volume, divide pelo espaço que ocupa uma ovelha e você vai ver que caberiam 20.000 animais do tamanho de uma ovelha. Aí começam os grandes problemas. Pode mudar? O que acontece? Surge o primeiro problema. A ciência afirma e confirma que a arca teria capacidade de receber, se ela fosse toda preenchida, 20.000 ovelhas. Só que a ciência também afirma, né, que nos dias de hoje existem espécies conhecidas, 1.250.000 espécies conhecidas. Ora, é a história da carochinha, né? Por lá cabem 20.000 ovelhas. Mas existem 1.250.000 espécies de animais diferentes. Como é que você vai colocar? E não era para colocar um de cada, era um casal. E dependendo da espécie, aves eram 7 pares. Seriam 2,5 milhões de animais confinados dentro de um espaço que cabem 20.000, fora a família de Noé, né? E o alimento que ele teve que levar. Então, irmãos, o que um cristão normal responderia? Não, eu creio pela fé, porque está escrito na Bíblia que entrou 2,5 milhões de animais, aonde cabem 20.000, entrou. Um cristão instruído, sabe o que ele responderia? Os animais entraram pela porta. Mas peraí, pela porta? Não tinha uma porta lateral na arca? Pela porta. E o Adalto Lourenço, ele explica isso para a gente. Vamos ler agora Gênesis 7, de 1 a 24. Gênesis capítulo 7, versículos de 1 a 24. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosas chuvas sobre a face da terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca de Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida,
e entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Caramba, é forte isso, não é? Nós vamos ver essa tabelinha aqui, eu espero que dê para os irmãos lerem. Então a ciência comprova que nós temos 1.250.000 espécies de tudo quanto é ser, com fôlego ou sem fôlego. 1.250.000, tá certo? Só que sem fôlego de vida, insetos, são 950 milhões. Deus falou para entrar os insetos na arca, por isso que eu creio que o cupim não entrou, né? Então, de 1.250.000 que a ciência registra, 950 são insetos. Para que entrar insetos dentro da arca? Para preservar? Ora, lá no Amazonas nós chamamos de carapanã, aqui chamam de pernilongo ou do bicho da zika, não sei o quê. O ovinho dele é capaz de aguentar durante anos, né? E em determinado momento, nas condições adequadas de calor, mistura com água tal, ele revive. Então não havia nenhuma condição, irmãos, de que entrassem esses 950 milhões, multiplicado por 2, que dá quase 2 milhões, de espécies dentro da arca. Então isso está fora, o texto da Bíblia é claro, ele falou, Deus deixou claro, ele deu as instruções precisas, irmãos, tanto da construção da arca, quanto do que deveria entrar na arca. A família de Noé, seus filhos, as noras, né? E essas espécies que Deus criou. Vamos lá. Sobraram então 300.000. Pô, mas lá cabe 20.000, né? Mas tem 300.000. Animais aquáticos e peixes são 270.000 espécies conhecidas. Não entraram na arca. Sobraram o quê? 30.000 espécies. A conta está começando a fazer sentido, né? 30.000 espécies. Aí foi o texto que nós lemos aqui. Animais que caminham rente ao chão, os anfíbios, são 6.200 espécies. Só falar uma coisa. Para que peixe e toda a fauna marítima que existe iria entrar na arca se eles já estão no ambiente natural? Não há aqui orientação para que levasse essas espécies para dentro da arca, irmãos. Bom, então os animais anfíbios são conhecidas hoje, no dia de hoje, 6.200 espécies diferentes, no dia de hoje. Não sei se lá era muito diferente, há extinção, mas também há novos animais que surgem, né? Répteis, 8.240 espécies. Mamíferos entra o teu pet de estimação, o leão, o tigre, tudo isso daí, são 5.420. Aves, 9.960 espécies. Se você somar tudo aquilo que foi orientado por Deus, detalhadamente, assim como as dimensões da arca, o que deveria entrar na arca, somam 29.820 espécies. Começa a fazer sentido a Bíblia, não? Se a gente lê, é que a gente lê aqui animais com fôlego, sem fôlego, répteis, a gente não presta atenção quanto lê. O que vem na nossa cabeça quando a gente os animais, tudo que tinha no mundo, porque tudo foi destruído. Mas aquáticos e insetos não havia necessidade. Vamos avançar mais um pouquinho. Irmãos, daquelas 29.000 espécies diferentes, a ciência hoje conhece o seguinte: existem os animais que são as matrizes, que têm o DNA que gera toda aquela variação. Eu não sei se tem alguém aqui que cria cachorro. Se alguém cria cachorro, sabe que se cruzar um cachorro com outro, na primeira geração virão animais estéreis, animais que vão se reproduzir, alguns que se parecem com o tipo A, outro com o tipo B. Um cientista, ele cruzou
um lobo com um poodle. Olha a diferença. E ele acompanhou a evolução dessas gerações por 10 anos. Eu estou falando de ciência e não de hipótese, não de teoria. E o que esse cientista observou? A primeira geração veio animais estéreis, vieram animais estranhos, meio lobo, meio poodle, vieram poodles e vieram... Não, na primeira geração não. Era essa mistura de lobo com poodle e animais estéreis. Segunda geração, a coisa se repetiu. Na terceira criação, já apareceram lobos puros e poodles puros. Noé não tinha a menor noção de biologia. Noé não sabia nada sobre DNA. Noé não sabia nada sobre essas espécies tronco, espécies raízes. Então, se você for aplicar o que a ciência conhece hoje, daquelas 20 mil espécies, tem o quê? 1000 espécies básicas, apenas 1000 animais, diferentes na sua estrutura um do outro, apenas 1000. Quantos cabiam na arca, do tamanho de uma ovelha? 20 mil. Mas a Bíblia fala, não, aqui tem que ser 7 pares, aqui tem que ser 2 pares, aqui tem que ser não sei o quê. Vamos exagerar essa conta aqui, que está relatada, e vamos imaginar que haviam 20 mil no total. Desculpa, eu passei a informação errada. A ciência confirma que, na verdade, cabiam na arca 120 mil ovelhas, e não 20 mil. 120 mil ovelhas cabiam dentro da arca. Aí você fala, mas tinha o dinossauro. O dinossauro entrou na arca, acabou a arca. Aí você junta um casal de elefante, um casal de girafa. Como é que hoje a gente faz transporte de animais de uma região para outra? Tigres, girafas, elefantes. Vão dentro de avião. O avião é menor do que uma arca, porque ele vai dentro de um container. Qual é a técnica utilizada para transporte de animais? Os bebezinhos. Sabe qual a altura de um elefante bebê? Não chega a 1 metro. Sabe qual a altura de uma girafa bebê? 1,20 m. Se você começa a pensar dessa forma, cientificamente provada, não é teoria nem hipótese, e você pegar as 1000 espécies diferentes, considerar um casal de cada ou 7 casais de cada, você chega a 20 mil, você vai ver que dentro da arca tinha espaço sobrando, porque a arca comporta 120 mil. Então, irmãos, a ideia: quantos animais do tamanho de uma ovelha caberia na arca? 120 mil. Entraram tipos básicos, 20 mil no máximo. Aí vem a grande questão, que eu acabei de falar. Como recolher os animais e fazê-los entrar dentro da arca? Noé era um ignorante, ele não conhecia nada de biologia, nada de estrutura de DNA. Como é que ele ia saber se aquele animal deveria entrar ou se ele deveria ser excluído, porque já tem lá a raiz dele, que em 3, 4 gerações vai formar de novo aquele animal. Vamos ler Gênesis 6:20. Aí tem a resposta para essa pergunta. Como é que Moisés selecionou e como é que ele organizou os animais dentro daquela região? E mais, tinham animais que tinham onde ele morava e onde ele não, distante, talvez tivessem outras espécies que ele nem conhecia. O que diz Gênesis 6:20? Na minha tradução, que é Almeida atualizada e corrigida, diz o seguinte: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie ele vai buscar. O que está escrito na minha Bíblia? Está escrito: virão a ti. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Ou seja, Noé não teve que se descabelar
para saber o DNA e que espécie que era básica. Não, Deus encaminhou esses animais de acordo com as espécies para dentro da arca. Isso está escrito na Bíblia, né? Está bem claro. Pode mudar. Quando recebemos uma missão, nós teremos que fazer a nossa parte, aquilo que é humanamente possível fazer. No caso de Noé, qual era a missão dele, que ele sabia fazer, que ele dominava a técnica? Construir a arca, dentro das especificações que Deus tinha dado. Porque eu não sei se ele tinha conhecimento naval suficiente para ele mesmo, da cabeça dele, projetar uma arca com aquelas dimensões, tendo em vista o que seria colocado de carga dentro da arca, né? Mas nós devemos ter a segurança que Deus fará o sobrenatural, aquilo que só Ele pode fazer. No caso de Noé, Deus fez o que? Selecionou e enviou os pares de animais. Não foi Noé que escolheu. Não foi Noé. Isso se aplica à nossa vida. Muitas vezes nós somos desafiados a uma missão. Nós temos que ter a noção do seguinte: se você recebeu uma missão, não fique sentado em berço esplêndido, esperando o quê? Que as coisas aconteçam. Você tem que sair na frente e fazer a tua parte. Você tem que ser proativo e deixar com Deus aquilo que é sobrenatural, que você não domina, que você não conhece. Essa é a grande lição daqui, além de explicar que o dilúvio e a arca existiram, é fato comprovado pela ciência. Alguém já leu isso em algum livro? Já ouviu algum jornalista falar isso? Algum jornal comprovando isso? Então você é uma exceção, porque pouca gente ouviu isso da parte de cientistas. E esse cientista provavelmente era cristão. Irmãos, pode mudar. Mas esse texto ele é complicado. Ele nos traz aqui algumas questões que nós não vamos estudar hoje devido ao horário, e a Gabriela e o Igor terão essa resposta na semana que vem, se eles vierem. O que acontece lá? Gênesis 1:16 ou 1:15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé e na arca. E Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, se Deus mandou selecionar os animais que têm fôlego de vida, assim como o homem tem fôlego de vida, significa que esse pequeno grupo de animais tem fôlego de vida. Ora, se eu comparar fôlego de vida de um, fôlego de vida com o outro, os animais têm alma e os animais vão para o céu. Mas a resposta virá na próxima semana. Vamos orar? Pai querido, nós queremos neste momento agradecer pela Tua palavra, porque a cada dia que passa, Senhor, nós cremos nela pela fé. Mas nós também estamos vendo a ciência, Pai, se curvar diante de Ti e confirmar tudo aquilo que Você escreveu, mesmo sendo questionado por incrédulos, por ateus. E nós somos gratos porque isso, Senhor, nos dá força para cada vez testemunhar mais para Ti. Nós somos gratos, Senhor, e pedimos que Teu Espírito Santo nos dê sempre a humildade para reconhecer aquilo que nós não sabemos e buscar ajuda. E nos dê também a força para testemunhar do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Vamos cantar as nossas vozes. Em nada ponho a minha fé, senão a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso
Sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito real, abriga-me no temporal, ao secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.